Olá pessoal, meu nome é Thiago Carlos, sou engenheiro da EcoEng e nesse vídeo eu vou estar passando para vocês quais são os 10 erros mais comuns que nós encontramos aí nas instalações de energia solar, beleza? Então fica ligado no vídeo e bora lá! Então pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês quais são os 10 erros mais comuns que nós encontramos aí nas instalações fotovoltaicas. Mas antes disso, eu vou pedir um favor para você. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, com as pessoas às vezes que querem trabalhar com energia solar, que é muito importante para que vocês comentem também aqui no nosso vídeo. Se vocês têm algumas dúvidas, a gente sempre acaba respondendo todos os comentários, tá pessoal? Então, todo mundo que comenta nos nossos vídeos, fazendo alguma pergunta ou alguma coisa que ficaram com dúvida, nós respondemos 100% dessas perguntas, beleza? Então aproveite, se inscreva no nosso canal, compartilhe, assine o sininho, ative o sininho, que nós vamos sempre estar mandando para vocês aí em primeira mão cada vídeo que a gente for lançando, beleza? Então nós temos vídeo aí toda segunda, quarta e sexta, espero que vocês gostem dos vídeos. Então bora pro conteúdo. Então pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar falando esses 10 erros mais comuns que nós encontramos no mercado. Porém, não são somente esses 10 erros que nós temos hoje. Então eu coloquei alguns, escolhemos alguns aí que são os, eu acredito, que a gente acredita aí que seja os principais aí erros que a gente encontra nas instalações, tá? Então eu vou estar passando isso para vocês. Então vamos para o primeiro. O primeiro seria analisar a cobertura do cliente. Esse eu acho que é um dos principais erros que nós encontramos, inclusive até hoje, das pessoas aí de empresas que elas acabam não analisando corretamente. Então por que eu digo isso para vocês? Que normalmente quem faz a venda são os vendedores, correto? Então eles acabam pensando, não vou generalizar isso, que não são todas as empresas que trabalham dessa maneira, mas o que eu já encontrei muito no mercado é que realmente eles pensam em vender um sistema, tá? Simplesmente vender o sistema. Ah, mas quantas placas cabem na cobertura desse meu cliente e tal? Eles acabam não analisando isso. Então, no momento que fecha, assina contrato, quantas placas vai ser, tudo certinho. E no momento de fazer a instalação, não tem a cobertura suficiente para fazer a instalação. E aí tem que elaborar, fazer algo do tipo diferente para que daí possa realmente utilizar aí toda a cobertura. Daí tem as divisões do MPPT também, que eu acho muito importante, que também deve tomar muito cuidado. Beleza? Vamos para o segundo. Utilizar estruturas corretas. Por que eu digo utilizar a estrutura correta? Porque é o seguinte, quando a gente faz uma análise da cobertura, que a gente já tem no primeiro item, vocês vão analisar qual é o tipo de cobertura que o meu cliente tem. Então, se ele tiver uma cobertura, por exemplo, colonial ou romana, a gente sabe que colonial e romana, a telha colonial e romana, elas têm, que as telhas cerâmicas que nós temos na cobertura, nós temos esses dois tipos de cobertura. Quando você for comprar um kit fotovoltaico com o seu fornecedor, você deve escolher se ele é colonial ou ele é romano. Por quê? Porque as telhas, elas acabam tendo, a colonial ela tem uma onda um pouco maior, e já a romana ela é um pouco mais achatada. Então isso influencia no tipo de estrutura que você deve seguir, tá? Então é muito importante que vocês analisem realmente qual é o tipo de cobertura, se ela for de fibrocimento, se está utilizando a estrutura de baixo de madeira ou metálica, tá? Porque isso também influencia no tipo de parafuso que deve ser utilizado. Então, esse segundo item eu acho muito interessante, muito importante para que vocês tomem muito cuidado no momento de escolher isso. Inclusive, eu posso falar para vocês que na minha empresa também a gente já ocorreu um erro como esse, então é por isso que a gente está passando para vocês. Era uma telha do tipo fibrocimento, eu perguntei para o meu cliente qual é o tipo de estrutura, ele me disse que era de madeira, e quando a gente foi fazer, era um barracão assim, era uma estrutura um pouco maior, não chegava a ser um barracão e tudo mais, era uma estrutura um pouco maior, e quando a gente compramos o kit para madeira, quando a gente chegou na cobertura dele, era metálica, e ele não se lembrava, acabou se confundindo. Então é muito importante que vocês realmente tenham, por mais que o seu cliente diga isso, como a gente já errou também, pode acontecer com você, se seu cliente disser para você que é de madeira, você deve cuidar também e realmente você mesmo conferir isso, se é realmente de madeira ou é metálica, beleza? Então vamos para o terceiro. O terceiro seria sobre a fixação, tá? A gente ainda está falando sobre a estrutura na cobertura, porém o tipo de fixação. Pessoal, vamos utilizar sempre, tá, as estruturas que são adequadas para a energia solar. Então, nós devemos utilizar
estrutura de alumínio, que são mais leves, tem uma durabilidade muito maior. Usar os parafusos de inox, que é onde a gente coloca os clamps, né, que é os intermediários, que a gente prende as placas, o final e os intermediários, e utilizar parafuso de inox, tá? Porque ele tem uma durabilidade muito grande. A gente sabe que o sistema de energia solar é feito para ter uma durabilidade muito grande, então não adianta vocês colocarem, fazer algum tipo de gambiarra ou usar algum tipo de ferro, não ter nenhuma proteção contra corrosão, essas coisas. Então é muito importante que vocês utilizem então perfis de alumínio e parafusos de inox na sua instalação na cobertura, beleza? Vamos para o quarto então, pessoal. Nesse quarto não utilizar proteções em corrente contínua e corrente alternada. Por que eu digo? Às vezes para a gente parece ser muito óbvio hoje, tá? Mas assim, a gente já teve um cliente que a gente não realizou a instalação do sistema fotovoltaico dele, porém a gente foi contratado para fazer a manutenção do sistema dele. Ele falou que não estava gerando energia e tudo mais, a gente foi lá e fez essa análise, a gente montou um relatório para ele certinho, a gente faz uma análise de geração dos últimos anos que ele teve o sistema dele e tal, ele tinha o sistema dele já há 2 anos. O que acontece? Quando a gente chegou lá, o sistema dele é um sistema já instalado há 2 anos, e ele não tinha um string box. Então, no caso, os módulos, ao mesmo tempo que eles saíam das conexões dos string, ele entrava direto no inversor, tá? Ele não passava por uma proteção em corrente contínua. Então, isso a gente acha, às vezes, parece ser óbvio para algumas pessoas, mas é muito importante para que você tenha essas proteções em casos de... para você poder utilizar os DPS, né? Que é o dispositivo de proteção contra surtos. Então, tem a chave seccionadora, então isso deve ser utilizado e deve ser instalado corretamente, tá? Então essa caixa que fica, esses componentes devem ter IP65, proteção contra IP65, IP63 pelo menos, que é para poder, em caso de umidade, chuva, ele pode ficar até no tempo que ele é protegido contra isso. Então é muito importante que vocês tenham essa proteção tanto na corrente contínua quanto na corrente alternada, tá? Na alternada a gente já não utiliza, tá? Muito essa proteção, essa caixa assim que pode ser, que tem a IP65 aí de proteção, tá? A gente utiliza uma caixa metálica tradicional, mas ali dentro a gente coloca também os DPS e os disjuntor, beleza? Então agora vamos para o quinto item aqui da nossa lista, tá? Utilizar cabo solar. Então às vezes parece ser meio estranho, às vezes a gente está falando isso e tal, mas às vezes para vocês que estão começando, para vocês que querem entrar nesse mercado, estão pensando nisso, nunca pensem assim, passem pela cabeça de vocês utilizarem cabo normal, cabo elétrico normal, que é utilizado em instalações elétricas, tá? Utilizem sempre cabo de energia solar, cabo próprio para instalações de energias fotovoltaicas, beleza? Ele tem uma cobertura ali, né? Ele tem uma camada onde ele protege muito mais o cabo e ele pode ficar exposto ao tempo, que não tem perigo, ele tem uma durabilidade muito maior, então é interessante que vocês utilizem realmente os cabos solar, tá? Por que eu achei interessante colocar esse item aqui também? Porque já chegou um fornecedor de cabos elétricos, né, cabos comuns elétricos aqui na minha empresa, onde ele tentou me fornecer, para mim utilizar, no caso, cabos elétrico normal, tá? E aí eu disse para ele que não, que eu uso cabo solar para isso, e ele me passou que não, tem muitas empresas que nem utilizam mais isso daí, tal, que não tem necessidade, entendeu? Então foi por isso que eu resolvi colocar esse item aqui que eu acho muito importante. Beleza, pessoal? O sexto item, então, é você saber fazer o cálculo do disjuntor de entrada do seu cliente antes de fechar o seu sistema, tá? Por que eu digo isso? Porque quando a gente está lá fazendo aquela vistoria, na cobertura do meu cliente e tal, a gente já dá uma olhada no disjuntor de entrada da rede, né? O disjuntor geral de entrada lá da concessionária. Então, a gente analisando isso, a gente já realiza um cálculo. Se você não sabe fazer esse cálculo, eu vou deixar um videozinho aqui para vocês aqui em cima no card, mostrando para vocês como realizar esse cálculo, tá? A gente já tem um vídeo que a gente já fez aqui no nosso canal e eu vou estar deixando esse vídeo aqui em cima para que vocês consigam vocês consigam dimensionar corretamente qual que é o disjuntor de entrada, beleza? Esse disjuntor de entrada, pessoal, por que deve ser feito no momento que você já faz a vistoria, tá? Porque você já faz o dimensionamento para saber se realmente os inversores, eles têm qual é a potência do inversor que você vai utilizar, né? A quantidade de módulo, fazer o dimensionamento e saber se realmente vai atender o disjuntor de entrada dele, se ele não vai precisar, às vezes, fazer um aumento de carga. Por quê? Porque se precisar fazer um aumento de carga, você já fala para o seu cliente, é o seguinte, você vai precisar pedir um aumento de carga aqui, né, na sua residência, porque esse disjuntor que você tem hoje
não atende a necessidade para instalar um sistema de energia solar. Então, você já passa isso para o seu cliente, porque normalmente na EcoEng a gente não inclui esse valor de você ter que fazer essa mudança, tá? De você ter que fazer um aumento de carga ou algo do tipo. Por quê? A gente acredita que isso é mais parte interna do meu cliente. Então, no caso, a gente pode estar indicando alguém para fazer isso, ou ele pode contratar por fora e tudo mais. Mas assim, ele não fica incluso dentro do pacote do sistema de energia solar, tá? Porque assim, dependendo, pelo menos aqui na nossa região, tá? Muitas instalações são do padrão antigo que a gente diz aqui, que é quando o relógio está virado para dentro da residência, ele não está virado para a rua, tá? Então, nesses casos, quando ele está virado para dentro da residência, se eu for fazer um pedido de aumento de carga, eu vou precisar regularizar a minha instalação. Então, nesse caso, eu vou precisar, às vezes, quebrar, fazer uma parede nova, para que daí ele fique de acordo com o padrão atual hoje, que é virado para a rua. Tá? Então, para fazer esse aumento de carga, eu preciso fazer essa mudança e me readequar todo o padrão de entrada aí do meu cliente, tá ok? Então, é por isso que eu acho muito importante que vocês já digam isso antes de você fechar um sistema de energia solar, ele assinou o contrato, tudo, você chegar com aquela surpresa de, agora você vai ter que fazer esse padrão novo e vai te custar uns 3, 4 mil reais. Então, o seu cliente vai ficar bem chateado de saber que ele vai ter que gastar muito mais do que ele imaginava, beleza? Então, vamos para o 7º item aí da nossa lista. Saiba fazer as divisões dos MPPTs da cobertura do seu cliente, tá? Por que eu digo isso? Porque quando você está fazendo aquele pré-dimensionamento, analisando a cobertura e tudo mais, se você for fazer uma instalação do tipo string, né, que é os inversores mais tradicionais, o Fronius e esses outros, né, ABB, SMA, Canadian, Grovat, esses inversores tradicionais, o string, tá? Quando você vai fazer esse tipo de instalação, você tem que verificar quantos MPPT seu inversor tem, quantos inversores você vai instalar. Se for um inversor e ele tiver apenas um MPPT, você deve analisar se a cobertura do seu cliente ele vai estar somente em uma única direção e se ali vai caber, né, vai poder instalar todos os módulos que você precisa. Porque se ele tiver, por exemplo, uma cobertura onde é leste-oeste e você tem apenas um MPPT, não tem como você utilizar isso. Então, analisem os MPPT antes de fechar o negócio com o seu cliente, tá? Então, nas instalações, cuidado com esse erro aí, que é um erro bem comum, o pessoal acaba fechando o negócio e depois vão analisar que realmente o inversor ele não tem a quantidade de MPPT necessária para fazer essa instalação, beleza? Então, no 8º, pessoal, eu vou estar falando para vocês aqui, que eu acho que não poderia ficar de fora, que é análise de sombreamento da cobertura, tá? Hoje eu acredito que tem muitas pessoas aí que já estão no mercado, já entendem bem relacionado a isso, o quão importante é você analisar as perdas de energias por conta do sombreamento. Então, assim, se você tem, a gente utiliza até um aplicativo, né, o Sun Survivor, que a gente utiliza para analisar em relação ao sol durante todo o período do ano, né? Inclusive, a gente já fez um vídeo também mostrando sobre isso. E nesse vídeo a gente mostra certinho, ele mostra para você no verão, no inverno, onde vai estar a posição do sol, dependendo do horário e tudo mais. E com isso eu consigo analisar se durante o período da manhã, em que hora que meus módulos vão começar a ter sol e o final, isso pensando lá do norte, tá? E no final do dia, que horas que eu vou começar a ter sombreamento por conta de uma casa do vizinho, uma altura de um prédio, algo do tipo nas laterais. Então, é muito importante que vocês tenham esse aplicativo, tá? Que vocês consigam fazer esse dimensionamento, analisem se realmente, se ele tiver alguma caixa d'água, alguma coisa, se isso não vai atrapalhar o seu sistema de energia solar, porque vocês sabem que um sombreamento pode prejudicar e muito aí a geração de energia do seu cliente e pode te dar uma dor de cabeça muito grande mais para frente, beleza? Então, no nosso 9º item, que eu acho que tem muitas pessoas ainda que fazem esse tipo de instalação, que eu acho um crime muito grande você estar fazendo isso, que é você se apoiar ou você caminhar sobre os módulos fotovoltaicos, tá? Você não deve fazer isso de maneira alguma. Por que eu digo isso? Porque quando você se apoia ou você caminha sobre os módulos, ele aparentemente, né, olhando visualmente, ele não está danificado, tá? Porém, eles acabam sofrendo microfissuras nas células, onde acaba te prejudicando depois na geração de energia, tá? Isso pode estar ocasionando futuramente aí um hotspot ou algo do tipo também. Tá? Então é muito perigoso. Hoje você vai fazer uma instalação, eu vejo que o pessoal fecha a cobertura por completo. Então, assim, depois para fazer essa manutenção, uma limpeza, como que a pessoa vai alcançar aqueles módulos lá do meio, né, para poder fazer uma limpeza ou passar algum produto de proteção extra aí? Então é muito importante que vocês deixem um espaçamento entre os módulos ali
entre as fileiras ou entre os strings, que você consiga poder caminhar entre o meio dele ali, não precisar se apoiar ou precisar pisar em cima dos módulos, beleza? Então esse item é muito importante, então cuidado pessoal, não caminhe, não se apoie em cima dos módulos, beleza? E o último item aqui, o 10º item que nós temos da nossa lista, é você fazer uma conferência da tensão que está sendo gerada antes de você ligar o seu inversor, tá? É muito importante que você faça isso, por quê? No momento que você faz a ligação do seu string, você já faz a conta mais ou menos, né? Lógico, você vai ver se não está nublado, está chovendo, se está muito sol, se o tempo está aberto e tudo mais. Você analisa qual é a tensão que o seu string, se o seu string tiver 10 módulos, cada string, você faz uma conta mais ou menos através do datasheet do módulo, quanto que ele vai emitir mais ou menos, tá? Em média de tensão. Por que eu digo isso para vocês? Porque se você estiver dentro do parâmetro mais ou menos do que você mediu, então quer dizer que todos os módulos estão ligados corretamente, tá? Agora, se você viu que uma string, né, vamos dizer que você tem 3 arranjos de 10 módulos, um único arranjo dele não está gerando tão bem quanto os outros 2, então tem algo de errado e nesse momento você já consegue analisar qual é o módulo que às vezes não está bem fixado, não está bem conectado ali os cabos, que não está gerando energia ou tem algum tipo de sombreamento ali que pode estar atrapalhando. E pode estar às vezes até danificado esse módulo, então você deve entrar aí com a garantia, que ele possui a garantia, né, dos módulos, para você fazer essa troca, beleza? Então pessoal, é isso aí que eu queria falar para vocês nesse vídeo, são esses 10 erros mais comuns, existem inúmeros outros erros que às vezes a gente vai acabar publicando aqui outras coisas também dentro do nosso canal. Então, se você gostou do nosso vídeo, dá um curtir pra gente, que vai ajudar muito no nosso canal. A gente tem uma empresa de energia solar, a gente tira sempre um tempinho para poder fazer esses vídeos bacanas para vocês, para poder passar um pouco mais de conhecimento para vocês. Então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, que a gente sempre vai estar postando aí de segunda, quarta e sexta vídeos interessantes aí voltados para o sistema de energia solar, para quem quer empreender nesse mercado de energia solar. Beleza? Então, valeu pessoal e até mais!